Você está solteira por falta de homens bons ou pelas suas escolhas erradas? Eu adoro trazer esses temas porque muitas vezes a gente fala: ai Deus, mas cadê o meu príncipe encantado? Parece que não tem mais homens bons no mundo, uma vez que nós que estamos escolhendo errado. Pode rodar a vinheta, produção? Oi, amigas! Muitas vezes a gente permite com que as pessoas erradas entrem na nossa vida e os padrões vão se repetindo e a gente culpa os homens ou ainda fala que temos dedos podres ou que não existem mais homens bons no mundo, que nenhum homem presta, sendo que nós que estamos fazendo as escolhas e os filtros errados. Existem muitos homens bons por aí, a questão é que talvez a gente esteja escolhendo um lugar ruim. A gente não, tá? Porque eu já encontrei o meu homem bom e tive que fazer esse filtro, ó, há alguns anos atrás, para começar a viver uma vida onde eu me afastasse de tudo que não tinha um ambiente que trouxesse algo que agregasse para mim. Eu falo que os ambientes que eu frequentava na minha vida de solteira sem propósito, essa estatística é real, a cada 10 homens, 10 traíam. Aí eu falo que todos os homens são ruins? Não, porque eu encontrei o meu marido e hoje a gente vive um relacionamento de propósito, com conexão, com amor, respeito, mas os ambientes e os filtros que eu tinha antes, vivia num ambiente, num espaço onde a estatística era 10 para 10. Cada 10 homens, 10 eram ruins. Quando eu me afastei desses lugares, comecei a procurar Deus, viver uma vida com propósito, mudei quem eu sou, saí daquela postura de quem não quer relacionamento, não quer nada sério com ninguém, entendi que eu sou uma mulher, que eu posso edificar o meu lar, que eu posso viver em santidade, que eu posso preservar o meu corpo, que eu posso me colocar como uma prioridade na minha vida. Foi quando eu comecei a encontrar pessoas que tinham um propósito e quando Deus colocou também o Gustavo na minha vida. Agora, sabe quando a gente vive a vida repetindo padrões, gostando de pessoas talvez por atração, falando que a ansiedade, aquele friozinho na barriga é química, ou quando você tem uma relação sexual com a pessoa logo de cara, sem se preservar e cria uma dependência emocional, a pessoa te rejeita e você busca cada vez mais pessoas que são inacessíveis emocionalmente, ou homens que te bancam, provêm, dão presente, mas no fundo não te amam, não te respeitam e não te dão o devido valor que você sente que você merece. Se você tá vivendo esse ciclo na tua vida, esse conteúdo é pra você, porque quanto mais você falar que os homens não são bons, que você tem dedo podre e que nenhum homem presta, mais homens ruins vão continuar aparecendo na tua vida. E enquanto você não colocar também um filtro onde você se valoriza, menos homens bons vão aparecer na tua vida. E na hora que um homem bom aparecer na tua vida, o mínimo que você vai falar dele é que ele é chatinho, que ele é tímido ou que ele é tedioso, sendo que na verdade talvez poderia ser este homem que estaria trazendo propósito e valor para tua vida. E é esse homem que talvez também fosse te valorizar. Não tô falando que existem os homens bonzinhos e que os cachorrões e que tem certo e errado, até porque não tem. A questão são os filtros que nós colocamos na nossa vida para detectar quais são os padrões que nós estamos repetindo e parar e cortar esses padrões. Quais são os padrões de relacionamento que você tem vivido na tua vida e por que talvez você tenha falado que todos os homens são ruins e que seu dedo é podre? Isso não significa que os homens são ruins, não. E hoje a mulherada ainda tá nessa fama de falar, pô, nenhum homem presta. Hoje os homens só querem saber de cachorrada, os homens só querem saber de bancar e nada mais, os homens não querem mais saber de relacionamento e não. Porque, gente, no fundo todo mundo, até a pior pessoa que existe, só quer ser amada. A gente só quer ser amado. E muitas vezes a gente não tá dando nem amor, quem dirá sendo amada. Porque até aquele cara que você cria uma dependência emocional, que você fala que ama ele, você não ama ele não. Você, na verdade, gosta da sensação que a indisponibilidade emocional dele gera em você, que é aquele coração acelerado, que no fundo é ansiedade, e você chama de paixão e amor. Isso não é paixão e amor não, gente. Eu descobri o que é paixão e amor depois que eu me casei com meu marido. A vida toda eu achei que eu já tinha me apaixonado e tinha amado, e quando eu conheci meu marido, eu falei, gente, eu nunca soube o que é paixão e amor. Eu descobri isso depois que eu me casei. Porque o amor, ele não traz borboletas no estômago, não. Ele não traz coração acelerado, não. O amor, ele traz certeza, ele traz clareza, ele é um sim muito claro, ele não traz dúvida, ele não traz insegurança, ele não machuca, ele não te traz realmente essa sensação de indisponibilidade emocional. Esses joguinhos que as pessoas fazem hoje em dia de
ai, quero, não quero, ghosting. Isso não é amor, não. Só que não adianta a gente culpar os homens, falando que os homens são ruins, quando nós não definimos quais são os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos filtros. Qual que é o filtro que você faz quando você vai conhecer uma pessoa? Você pergunta com o que ela trabalha? Como que é a relação dele com a família? O que ele faz da vida? Quais são os objetivos dele? Você escuta com carinho? Porque a gente consegue pegar aqui, ó, as mentiras. As pessoas também podem mentir. Você sabe quando uma pessoa tá mentindo pra você? Você consegue detectar as intenções que um cara tem com você? Se ele genuinamente quer te conhecer ou se ele só quer dormir com você? É muito simples detectar isso aqui, ó, logo desde o começo. Você acha que um cara que te conhece, quer sair com você só pra dormir com você, é um cara que vale a pena sair? E ainda falo mais, você pode me falar, ah, Amanda, mas eu também quero só dormir com ele. Você tá seguindo uma vida realmente de quem quer ter um relacionamento? Porque não adianta você querer ter um relacionamento enquanto você ficar vivendo uma vida de solteira e uma postura de solteira. Por mais que você seja solteira, se você quer construir um relacionamento na sua vida, no futuro, e ser uma mulher casada, uma mulher com prosperidade no relacionamento, você precisa assumir essa postura antes mesmo de ter um relacionamento. Até porque um homem com propósito jamais vai querer encontrar uma mulher que não se valoriza, se vulgariza ou que traz essa vida de solteira, nossa, super exposta nas redes sociais. Essa não é a questão. Agora, quando você assume essa posição de mulher do lar antes mesmo de ter um relacionamento, aí sim você começa a atrair essas pessoas para tua vida. Você precisa ser antes de querer ter. A questão é que muitas vezes a gente inverte essa ordem e a gente quer ter antes de ser. E é por isso que as relações não se perduram e são fadadas ao fracasso desde o início. Agora, quando a gente começa a ser, a se posicionar, a entender o meu valor, colocar o filtro certo, colocar realmente não e me posicionar com as pessoas que só querem se aproveitar de mim, eu paro de falar que todos os homens não prestam e começo a separar os que não prestam para os que prestam. E aí eu paro de trazer para minha vida e atrair para minha vida só pessoas ruins. E eu entendo que, na verdade, o problema não está nos homens, mas está nos meus filtros e nas minhas decisões até agora, onde eu falhei até agora. Antes de apontar o dedo pro outro, a gente tem que ver o que é que a gente tá errando em nós. E se o problema não for os homens, se o problema for você, para de se questionar e colocar a culpa nos outros. Comece a entender aonde foi que você falhou na hora de fazer o filtro para a pessoa certa pra sua vida. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha no vídeo e me seguir nas redes sociais, Amanda Benedetti. Eu sempre posto vários conteúdos bacanas lá no meu Instagram também.